O Nadador, de John Cheever. Era um daqueles domingos de verão em que todo mundo diz: ontem à noite bebi demais. Podiam-se ouvir os fiéis a sussurrá-lo ao sair da igreja, ou da boca do próprio padre, a tentar livrar-se da sotaina na sacristia. Podia-se ouvir no golfe, na quadra de tênis, ou na reserva natural, onde o chefe do grupo Audubon de observadores de pássaros curtia uma tremenda ressaca. Bebi demais, disse Donald Westerhazy. Todos bebemos demais, disse Lucinda Merrill. Deve ter sido vinho, disse Ellen Westerhazy. Bebi demais daquele clarete. Passava-se isto na borda da piscina dos Westerhazy. A piscina, alimentada por um poço artesiano com alto teor de ferro, era de um verde pálido. Estava um dia magnífico. A oeste havia uma densa formação de cúmulos, tão parecida com uma cidade vista de longe, da proa de um barco que se aproximasse, que podia ter um nome: Lisboa, Reykjavik. O sol estava quente. Ned Merrill estava sentado junto da piscina, uma mão dentro da água verde, outra segurando um copo de gin. Era um homem esguio, parecia ter a elegância particular da juventude, e embora estivesse longe de ser novo, nessa manhã descera pelo corrimão e dera um piparote nas costas de bronze da Afrodite de cima da mesa da entrada, enquanto trotava em direção ao cheiro do café na sala de jantar. Poderia ser comparado a um dia de verão, mais precisamente às últimas horas da tarde, e apesar de não trazer uma raquete de tênis, a impressão que dava era decididamente da juventude, de esportista e de tempo ameno. Tinha estado a nadar e agora respirava profundamente, arquejante como se pudesse engolir pelos pulmões os elementos desse momento, o calor do sol, a intensidade do prazer que sentia. Parecia fluir-lhe tudo para o peito. A casa dele ficava em Bullet Park, cerca de 13 quilômetros para o sul, onde as suas 4 lindas filhas já teriam almoçado e deviam estar a jogar tênis. Ocorreu-lhe então que, se fizesse um desvio para sudoeste, podia ir nadando para casa. A vida dele não era uma prisão, e o prazer que esta observação lhe deu não se podia explicar pela evasão que sugeria. Parecia vendo, com o olho de cartógrafo, a linha de piscinas, aquele riacho quase subterrâneo que traçava uma curva através da região. Tinha feito uma descoberta, uma contribuição para a geografia moderna. Iria dar ao rio o nome de Lucinda, como a mulher. Não era a pessoa dada a brincadeiras e não era bobo, mas era decididamente original e tinha uma vaga e modesta ideia de si mesmo como uma figura lendária. O dia estava bonito e pareceu-lhe que nadar uma grande distância podia aumentar e comemorar essa beleza. Tirou o pullover que tinha sobre os ombros e mergulhou. Sentia um desprezo inexplicável pelos homens que não se atiravam às piscinas. Nadou num crawl sacudido, respirando ora a cada braçada, ora a quarta braçada, e contando, algures no fundo da consciência, o 1-2, 1-2 da batida dos pés. Não era a braçada indicada para longas distâncias, mas o treino da natação tinha imposto ao esporte a sela de alguns costumes, e nessa parte do mundo, o crawl era um costume. Ser abraçado e sustentado pela água verde clara era menos um prazer, dava a impressão do que o reassumir de uma condição natural, e teria gostado de nadar sem calções, mas isso não era possível, considerando seu projeto. Içou-se para a borda do canto oposto, nunca usava a escada, e afastou-se pelo gramado. Quando Lucinda perguntou onde ia, disse que ia para a casa a nado. Os únicos mapas e roteiros que tinha de seguir eram de memória ou imaginários, mas suficientemente claros. Primeiro havia os Grahams, os Hamers, os Lears, os Howlands e os Croscoops. Atravessava Ditmar Street para os Bunkers e seguia depois uma curta corrida para os Levis, os Welshers e a piscina pública de Lancaster. Depois havia os Hallorans, os Saxes, os Biswangers, Shirley Adams, os Gilmartins e os Clydes. O dia estava magnífico e viver num mundo tão generosamente fornecido de água parecia um verdadeiro dom, uma dádiva. Sentia o coração ligeiro e atravessou a grama correndo. Voltar a casa por uma rota desacostumada fazia-o sentir-se um peregrino, um explorador, um homem com destino,
e sabia que iria encontrar amigos ao longo de todo o caminho. As margens do rio Lucinda estariam cobertas de amigos. Atravessou uma sebe que separava o terreno dos Westerhazy dos Grahams, passou debaixo de umas macieiras em flor, seguiu até onde estavam a bomba e o filtro e foi dar à piscina dos Grahams. "Olha o Nady", disse a Sra. Graham. "Que bela surpresa! Passei amanhã ao telefone a ver se te encontrava. Vai, deixa-me arranjar-te uma bebida." Percebeu, e não, como qualquer explorador, que os costumes e tradições de hospitalidade dos nativos tinham de ser tratados com diplomacia se realmente quisesse chegar ao seu destino. Não queria deixar confusos os Grahams, nem parecer indelicado, mas não tinha tempo para se demorar ali. Nadou a piscina de uma ponta a outra e foi se encontrar com eles ao sol, sendo salvo minutos depois pela chegada de 2 carros cheios de amigos de Connecticut. No meio do alarido do encontro, conseguiu escapar-se. Desceu pela frente da casa dos Grahams, passou por cima de uma sebe com espinhos e atravessou um terreno vago para os Hamers. A Sra. Hamer, levantando os olhos das roseiras, viu-o passar a nado, embora não percebesse muito bem quem era. Os Lears ouviram-no passar a espadanar pelas janelas abertas da sala de estar. Os Howlands e os Crosscups estavam fora. Depois de sair dos Howlands, atravessou Ditmar Street e dirigiu-se aos bunkers, onde podia ouvir, mesmo àquela distância, o ruído de uma festa. A água refratava o som das vozes e dos risos e parecia deixá-lo suspenso no ar. A piscina dos bunkers ficava numa elevação e teve de subir umas escadas até um terraço, onde uns 25 ou 30 homens e mulheres estavam bebendo. A única pessoa na água era Rusty Towers, que estava num colchão de inflável. Como eram boas e verdejantes as margens do rio Lucinda! Homens e mulheres prósperos reunidos junto às águas cor de safira, enquanto empregados de casaco branco lhes serviam gin gelado. Nos ares, um pequeno avião, de Havilland, dava voltas e voltas no céu, com o que parecia a alegria de uma criança no balanço. Ned sentiu uma afeição passageira pela cena, um enternecimento por aquele convívio, como se fosse uma coisa que pudesse tocar. Ao longe ouviu um trovão. Assim que Enid Bunker ouviu, começou a berrar. Olha quem está aqui! Mas que bela surpresa! Quando a Lucinda me disse que não podias vir, eu quase morri." Abriu caminho até ele pelo meio do grupo e, depois de trocarem um beijo, levou-o até o bar. Um percurso interrompido por ter de beijar outras 8 ou 10 mulheres e apertar a mão a outros tantos homens. Um barman sorridente que tinha visto numas 100 festas serviu-lhe um gin com água tônica e Ned deixou-se ficar um pouco junto ao bar, ansioso por não se deixar segurar em alguma conversa que lhe pudesse atrasar a travessia. Quando parecia estar prestes a ficar cercado, deu um mergulho e nadou junto à borda para evitar colidir com o colchão de Rusty. Na ponta oposta da piscina, passou pelos Tomlinsons com um grande sorriso e seguiu em passo de corrida pela trilha do jardim. Os gravetos cortavam-lhe os pés, mas era a única coisa desagradável. A festa estava confinada à piscina e, à medida que avançava em direção à casa, ouvia o som vivo e aquático das vozes mais apagado, ouvia o ruído de um rádio na cozinha dos bunkers, onde alguém escutava um jogo de beisebol. Domingo à tarde, esgueirou-se pelo meio dos carros estacionados e desceu pelo caminho gramado até Alewives Lane. Não queria que o vissem na estrada de shorts, mas não havia trânsito e percorreu a curta distância que o separava do caminho de entrada dos Levis, assinalado com uma tabuleta de propriedade privada e um tubo verde para o New York Times. Todas as portas e janelas da casa enorme estavam abertas, mas não havia sinais de vida, nem sequer um cão latindo. Deu a volta à casa até a piscina e viu que os Levis não tinham saído há muito tempo. Havia copos, garrafas e pratos de nozes em cima de uma mesa, junto ao lado fundo da piscina, onde havia um vestiário ou um pavilhão decorado com lanternas japonesas. Depois de ter nadado uma piscina, pegou num copo e serviu-se de uma bebida. Era a sua 4ª ou 5ª bebida e nadara cerca de metade do comprimento do rio Lucinda. Sentia-se cansado, limpo, contente nesse momento por estar só.
contente com tudo. Ia cair uma tempestade, a formação de cúmulos, a tal cidade, subira e estava mais escura, e enquanto estava ali sentado, voltou a ouvir o ribombar do trovão. O de Havilland girava ainda nos ares, e Ned teve a impressão de que quase podia ouvir o piloto a rir de prazer na tarde. Mas quando se ouviu um novo trovão, largou para casa, soou o apito de um trem e perguntou-se que horas seriam. 4? 5? Imaginou o salão da estação àquela hora, onde o empregado de mesa, o smoking sob um avental de plástico, um anão com um ramo de flores embrulhado em jornal, uma mulher que tinha estado a chorar, estariam à espera do trem suburbano. De repente começou a escurecer. Foi nesse momento que os pássaros minúsculos deram a impressão de mudar o seu canto para um qualquer agudo e reconhecível anúncio da aproximação da tempestade. Ouviu então o tênue ruído de água a cair da copa de um carvalho atrás dele, como se alguém tivesse aberto uma torneira. E então um ruído de fontes chegou-lhe das copas de todas as árvores altas. Por que gostaria de tempestades? Que significado teria a sua excitação quando as portas se escancaravam e os ventos da chuva irrompiam violentamente pelas escadas acima? Porque lhe teria a simples tarefa de fechar as janelas de uma casa antiga, parecido necessário e urgente? Porque tinham para eles as primeiras notas líquidas de uma tempestade, o som inconfundível das boas notícias, das novas festivas e alegres? Depois houve uma explosão, um cheiro a pólvora, e a chuva fustigou as lanternas japonesas que a senhora Levi tinha comprado em Kyoto há 2 anos, ou fora ainda no ano antes desse. Deixou-se ficar no pavilhão dos Levis até passar a tempestade. A chuva arrefecera o ar e Ned estremeceu. A força do vento tinha despido um plátano das folhas vermelhas e amarelas, espalhando-as pela grama e a água. Era em fins de junho, pelo que a árvore devia estar com míldio. No entanto, sentiu uma tristeza estranha com este sinal do outono. Retesou os ombros, esvaziou o copo e encaminhou-se para a piscina dos Welshers. Isto significava atravessar o picadeiro dos Lindleys, e ficou admirado ao vê-lo cheio de mato e todos os obstáculos desmontados. Perguntou-se se os Lindleys teriam vendido os cavalos ou se teriam ido passar fora o verão e deixado os animais em uma pensão. Pareceu-lhe lembrar-se de ter ouvido qualquer coisa sobre os Lindleys e os cavalos, mas a lembrança era confusa. Prosseguiu então, descalço pela grama molhada, para os Welshers, onde descobriu que a piscina estava seca. Esta quebra na sua corrente de água desapontou-o do modo absurdo, e sentiu-se como um explorador que procura uma nascente torrencial e encontra um regato morto. Sentia-se desapontado e ludibriado. Era bastante comum ir para fora no verão, mas nunca ninguém esvaziava a piscina. Os Welshers tinham claramente ido embora. Os apetrechos da piscina estavam dobrados, empilhados e cobertos com uma lona. O vestiário estava fechado à chave, todas as janelas da casa estavam fechadas, e quando deu a volta até a entrada, viu uma tabuleta de "Vende-se" pregada numa árvore. Quando fora a última vez que ouvira falar nos Welshers? Ou melhor, quando fora a última vez que ele e Lucinda tinham recusado um convite deles para jantar? Parecia ter sido há apenas uma semana, ou à volta disso. Será que a memória lhe começava a falhar? Ou será que a tinha disciplinado de tal modo na repressão dos fatos desagradáveis que acabara por lhe atingir o sentido da verdade? E então ouviu ao longe o som de um jogo de tênis. Isto animou-o, apagou todas as suas apreensões, permitindo-lhe olhar o céu carregado e o frio do ar com indiferença. Este era o dia em que Ned Merrill tinha atravessado o nado o distrito. Um grande dia. Encaminhou-se então para sua passagem mais difícil. Quem tivesse ido dar uma volta de carro nessa tarde de domingo, tê-lo-ia visto, praticamente nu, parado na beira da estrada 424, à espera de uma oportunidade para atravessar. Poderiam ficar a pensar se teria sido vítima de alguma brincadeira de mau gosto, se o carro teria quebrado, ou se era simplesmente algum maluco, ali postado, descalço no meio dos detritos da autoestrada, latas de cerveja, papéis e remendos de borracha, exposto ao ridículo,
Tinha um ar patético. Sabia desde o começo que isto fazia parte da travessia. Figurava nos seus mapas, mas confrontado com as filas de trânsito, contorcendo-se na luz estival, percebeu não estar preparado. Riam-se dele, faziam chacota, atiraram-lhe uma lata de cerveja e sentia-se sem dignidade nem disposição para enfrentar a situação. Podia ter voltado para trás, para os Westerhazes, onde Lucinda ainda devia estar sentada ao sol. Não tinha assinado nada, prometido nada, nem feito qualquer juramento, nem sequer a si próprio, acreditando como acreditava que toda a teimosia humana era sensível ao bom senso. Por que era incapaz de voltar para trás? Por que estava ele determinado a completar a travessia, mesmo que isso significasse pôr a vida em perigo? A partir de que altura esta brincadeira, essa piada, essa criancice se tinha tornado numa coisa séria? Não podia voltar para trás? Não conseguia sequer lembrar-se com clareza da água verde dos Westerhazes, do sentimento de inalar os elementos do dia, as vozes amigas e calmas, dizendo que tinham bebido demais. No espaço de 1 hora, mais ou menos, tinha coberto uma distância que tornara o regresso impossível. Um homem de idade, rodando pela outra estrada a 20 km por hora, permitiu-lhe atingir o meio da estrada, onde havia uma ilha de grama. Ficava agora exposto à zombaria do trânsito que seguia para o norte, mas ao fim de 10 ou 15 minutos conseguiu atravessar. Daqui não tinha de caminhar muito para chegar ao centro recreativo, no limite da aldeia de Lancaster, onde havia alguns campos de handebol e uma piscina pública. O efeito da água nas vozes, a ilusão de brilho e de suspense, eram o mesmo que nos bunkers, mas os sons aqui eram mais altos, ásperos, e havia mais guinchos, e assim que entrou no recinto apinhado, deparou com o regulamento. Todos os banhistas devem tomar uma ducha antes de entrar na piscina. Todos os banhistas devem passar pelo lava-pés. Todos os banhistas devem usar o crachá de identificação. Tomou uma ducha, andou por uma solução turva e acre e abriu caminho até a borda da piscina. Tresandava a cloro e dava-lhe a impressão de um tanque. 2 salva-vidas em 2 torres, a intervalos que pareciam regulares, sopravam apitos de polícia e descompunham os banhistas através de alto-falantes. Ned lembrou-se com saudade da água cor de safira dos bunkers e pensou que, se calhar, ia ficar contaminado, arriscando a prosperidade e o encanto ao nadar naquele caldo, mas lembrou-se que era um explorador, um peregrino, e que isto não passava de uma curva estagnada no rio Lucinda. Mergulhou com um franzir desgostado no cloro e viu-se obrigado a nadar com a cabeça fora d'água para evitar colisões, mas mesmo assim não deixaram de esbarrar nele, de o salpicar, de o empurrar. Quando atingiu a parte baixa, ambos os guardas estavam aos berros. Ei, você! Você sem crachá de identificação! Saia já da piscina! Obedeceu, mas não tinha maneira de o perseguir e ele continuou, por entre cheiro de bronzeador e cloro, pela vedação de rede, e passou os campos de handebol. Atravessando a estrada, entrou na parte arborizada da propriedade dos Hallorans. A mata não tinha sido limpa, o caminho era traiçoeiro e difícil até chegar ao gramado e à sebe, a parada de faia que rodeava a piscina. Os Hallorans eram amigos, um casal idoso com uma fortuna enorme, que parecia deliciar-se com a suspeita de que pudessem ser comunistas. Eram devotados reformistas, mas não eram comunistas, e, no entanto, sempre que os acusavam, como por vezes acontecia, de subversão, dava a impressão de que isso lhes agradava e os entusiasmava. A sebe de faia estava amarela, e Ned pensou que deveria estar com míldio, tal como o plátano dos Levais. Gritou olé, olé, para avisar os Hallorans de sua chegada, para atenuar a invasão da sua privacidade. Os Hallorans, por razões que nunca tinham lhe sido explicadas, não usavam maiôs. Nem havia, de fato, explicações a dar. O nudismo era um aspecto do seu inflexível zelo reformista, e Ned tirou educadamente os shorts antes de passar pela abertura na sebe. A Sra. Halloran, uma mulher corpulenta, de cabelos brancos e rosto sereno, estava lendo o Times. O Sr. Halloran
estava a retirar folhas da piscina com um apanhador. Não pareciam surpreendidos ou desagradados por o verem. A piscina deles era talvez a mais antiga da região, um retângulo em alvenaria, alimentada por um riacho. Não tinha filtro nem bomba e a água era do dourado opaco da torrente. Estou atravessando o condado a nado, disse Ned. Sim? Não sabia que era possível, exclamou a Sra. Halloran. Bem, já consegui vir desde os Waterhases, disse Ned. Devem ser uns 6 quilômetros e tal. Deixou os shorts junto ao lado fundo da piscina, dirigiu-se à parte baixa e fez a distância a nado. Quando estava saindo da água, ouviu a Sra. Halloran dizer: Ficamos imensamente tristes com todas as suas desgraças, Ned. As minhas desgraças? Perguntou Ned. Não sei do que está falando. Então, mas ouvimos dizer que vendeu a casa e que suas pobres filhas... Não me lembro de ter vendido a casa, disse Ned. E as meninas estão em casa? Pois... suspirou a Sra. Halloran. Pois é. A voz dela encheu o ar de uma melancolia inesperada e Ned respondeu com vivacidade. Obrigado pelo mergulho. Então, bom passeio, disse a Sra. Halloran. Passando a sebe, vestiu os shorts. Estavam largos e Ned perguntou se no espaço de uma tarde poderia ter perdido algum peso. Estava com frio e cansado, e os Hallorans, nus, e as águas escuras deles tinham-no deprimido. Tanto tempo a nadar era demasiado para as suas forças, mas como poderia tê-lo adivinhado ao escorregar pelo corrimão nessa manhã, ou sentado ao sol em casa dos Waterhases? Sentia os braços sem forças, as pernas pareciam de borracha e doíam-lhe nas articulações. O pior era o frio nos ossos e o pressentimento de que não voltariam a aquecer. As folhas caíam à sua volta e sentiu o cheiro de fumaça de lenha no vento. Quem estaria fazendo fogueiras nesta época do ano? Precisava de uma bebida. Um uísque havia de o aquecer, de lhe levantar o moral, aguentá-lo durante a última parte da jornada, renovando-lhe o sentimento de que era original e valoroso atravessar o distrito a nado. Os nadadores do canal bebiam brandy. Precisava de um estimulante. Atravessou o gramado em frente da casa dos Hallorans e foi por uma vereda que descia até onde eles tinham construído uma casa para a filha única, Ellen, e o marido, Eric Sars. A piscina dos Sars era pequena e Ned encontrou lá Ellen e o marido. Oh, Ned! Disse Ellen. Almoçou em casa da mãe? Não foi bem isso? Disse Ned. Passei para ver os teus pais. Pareceu-lhe uma explicação suficiente. Lamento imenso uma intrusão destas, mas apanhei um resfriado e pensei se me dariam uma bebida. Pois, teria muito prazer, disse Ellen. Mas nesta casa nunca mais houve nada que se bebesse desde a operação do Eric. Já lá vão 3 anos. Será que estava perdendo a memória? Será que a sua capacidade para ignorar fatos penosos fizera com que se esquecesse de que tinha vendido a casa, que as filhas estavam com problemas e que o amigo tinha estado doente? Os olhos desviaram-se do rosto de Eric para o seu abdômen, onde viu 3 cicatrizes apagadas, suturadas, 2 delas com pelo menos 30 centímetros de comprimento. O umbigo tinha desaparecido e, como seria, pensou Ned, quando a mão tateante que às 3 da manhã avalia o que recebemos da natureza encontrasse uma barriga sem umbigo, sem nenhuma ligação ao nascimento, uma tal quebra na sucessão? Tenho a certeza de que encontra uma bebida nos Biswangers, disse Ellen. Há uma festa enorme. Ouve-se daqui. Escute. Ellen levantou a cabeça e do outro lado da estrada, dos gramados, dos jardins, do arvoredo, dos campos, Ned ouviu de novo o animado som das vozes por cima da água. Bem, vou me molhar, disse ele, continuando a sentir que não tinha liberdade de escolha quanto aos seus meios de viajar. Mergulhou na água fria dos Sars e, arquejante, quase se afogando, atravessou a piscina de uma ponta a outra. Lucinda e eu queremos imenso vê-los, disse ele por cima do ombro, o rosto voltado para a casa dos Biswangers. Lamentamos ter deixado passar tanto tempo e vamos telefonar muito em breve. Atravessou alguns campos até chegar à casa dos Biswangers
e aos ruídos de farra que de lá vinham, havia de sentir que era uma honra dar-lhe uma bebida? Seria um prazer darem-lhe uma bebida. Os Biswangers convidavam-no para jantar, a ele e Lucinda, 4 vezes por ano, com 6 semanas de antecedência. Eram sempre rejeitados e mesmo assim continuavam a mandar-lhes convites, sem querer compreender as rígidas e pouco democráticas realidades da sua sociedade. Eram um tipo de pessoas que discutem o preço das coisas nas recepções, que trocam dicas sobre a bolsa durante o jantar e que depois do jantar contam anedotas porcas sem olhar quem está por perto. Não pertenciam ao círculo de Ned, nem sequer estavam na lista de cartões de Natal de Lucinda. Dirigiu-se à piscina deles com um sentimento de indiferença, de benevolência e alguma inquietação, uma vez que parecia estar escurecendo, quando estes eram os dias mais compridos do ano. A festa, quando entrou, estava animada e com muita gente. Grace Biswanger era o tipo de anfitriã que convidava o oculista, o veterinário, o agente imobiliário e o dentista. Não havia ninguém a nadar, e o crepúsculo, refletindo-se na água da piscina, tinha uma claridade de inverno. Havia um bar e Ned dirigiu-se para lá. Quando Grace Biswanger o avistou, veio ter com ele, não amistosamente, como tinha todo o direito de esperar, mas sim com um ar belicoso. "Olha, nesta festa há de tudo", disse ela em voz alta. "Até mesmo penetras." Não que lhe pudesse incomodar, tal hipótese estava fora de questão, e por isso não se encolheu. "E como penetra?" perguntou delicadamente. "Tenho direito à bebida?" "Faça como entender", disse ela. "Não me parece que ligue muito a convites." Virou-lhe as costas e Ned dirigiu-se ao bar e pediu um whisky. O barman serviu-o, mas serviu-o com maus modos. Ned pertencia a um universo onde os empregados respeitavam os escalões sociais, e ser enxovalhado por um tipo que era barman de meio expediente significava que tinha sofrido alguma perda de estima social, ou talvez o homem fosse novo e mal informado, e então ouviu Grace dizer às suas costas: "Perderam tudo de um dia para o outro, ficaram só com o ordenado, e ele apareceu aqui bêbado a um domingo e pediu $5.000 emprestados." Aquela estava sempre a falar em dinheiro, pior do que comer ervilhas com faca. Mergulhou na piscina, nadou de uma ponta a outra e foi-se embora. A piscina seguinte na lista, a antepenúltima, era a da sua antiga amante, Shirley Adams. Se em casa dos Biswangers sofrera algumas feridas, seriam saradas aqui. O amor, a intimidade sexual, na verdade, era o supremo elixir, o analgésico, a pílula de cores alegres capazes de trazer de novo a primavera à sua vida, a alegria de viver ao seu coração. Tinham tido um caso na semana passada, no mês passado, no ano passado. Não conseguia lembrar-se. Tinha sido ele a romper, ele é que saíra por cima e transpôs a cancela do muro que rodeava a piscina, sem sequer lhe aflorar alguma sombra à sua autoconfiança. Parecia-lhe, de certo modo, ser a sua própria piscina, pois que o amante, especialmente o amante ilícito, dispõe dos bens da amante com uma autoridade que o sagrado matrimônio desconhece. Shirley estava lá, o cabelo cor de cobre, mas a sua figura na borda da água luminosa, cerúlea, não despertou nele nenhuma lembrança profunda. Tinha sido, pensou, um caso ligeiro, embora ela tivesse chorado quando ele rompeu. Pareceu-lhe ficar confusa ao vê-lo, e Ned perguntou-se se ainda estaria magoada. Será que ela, Deus queira que não, iria chorar outra vez? "Que é que você quer?" perguntou ela. "Estou a atravessar o condado a nado." "Meu Deus, será que nunca mais cresces?" "O que está acontecendo?" "Se veio pedir dinheiro", disse ela, "não te dou nem mais um centavo." "Podia me oferecer uma bebida." "Podia, mas não ofereço. Não estou só." "Bem, então vou andando." Mergulhou e atravessou a piscina, mas quando tentou içar-se para a borda, apercebeu-se de ficar sem força nos braços e nos ombros e esbracejou até as escadas, subindo-as para sair. Olhando por cima do ombro, viu no vestiário iluminado um homem novo. Ao sair para a grama escura,
sentiu o cheiro dos crisântemos, ou malmiqueres, um desses teimosos aromas outonais, no ar da noite, forte como um gás. Levantando os olhos, viu que as estrelas já tinham surgido, mas por que tinha a impressão de estar vendo Andrômeda, Cefeu e a Cassiopeia? Onde estavam as constelações de junho? Começou a chorar. Era provavelmente a primeira vez em sua vida de adulto que chorava, e seguramente a primeira vez na vida que se tinha sentido tão perdido, enregelado, cansado e confuso. Não conseguia entender a grosseria do barman ou a brusquidão de uma amante que tivera ajoelhada aos seus pés e lhe molhara de lágrimas as calças. Tinha nadado demais, tinha estado imerso demasiado tempo, e o nariz e a garganta doíam-lhe por causa da água. Precisava de uma bebida, de um pouco de companhia e algumas roupas lavadas e secas, e embora pudesse ir diretamente pela estrada para casa, prosseguiu em direção à piscina dos Guilmartins. Aqui, pela primeira vez na sua vida, não mergulhou, descendo antes a escada para as águas gélidas e nadou de lado, sem jeito, uma coisa que devia ter aprendido em rapaz. Cambaleava de fadiga ao caminhar para a casa dos Clydes e esbracejou a todo o comprimento da piscina deles, detendo-se várias vezes com a mão na borda para descansar. Subiu pela escada e perguntou a si próprio se teria forças para chegar a casa. Tinha feito o que queria, tinha atravessado o condado a nado, mas estava tão aturdido de cansaço que o triunfo lhe surgia vago. Curvado, segurando-se às estacas da cerca como apoio, subiu o caminho da sua própria casa. Estava tudo às escuras. Seria assim tão tarde que já estavam todos deitados? Será que Lucinda tinha ficado em casa do Esterhazys para jantar? E que as meninas tinham ido se encontrar com ela? Ou tinham ido a qualquer outro lugar? Então não tinham combinado, como faziam todos os domingos, não aceitar nenhum convite e ficar em casa? Experimentou as portas da garagem para ver que carros estavam, mas as portas estavam fechadas à chave e as mãos ficaram-lhe cheias de ferrugem dos puxadores. Dirigindo-se à casa, viu que a violência da tempestade tinha desprendido uma calha, pendia agora por cima da porta de entrada como uma vareta de guarda-chuva, mas podia repará-la na manhã seguinte. A casa estava fechada e Ned pensou que o estúpido do cozinheiro ou a estúpida da empregada deviam ter fechado tudo à chave, até que se lembrou que há muito tempo não tinham cozinheiro nem empregada. Gritou, bateu à porta, tentou forçá-la com o ombro e então, espreitando pela janela, viu que a casa estava vazia.